Para encerrar o nosso primeiro programa do ano, uma história inacreditável. Sei que você vai achar que parece ficção, mas é vida real, gente. A gente vai contar a trajetória de um menino que aos 5 anos de idade já tinha corrido 48 maratonas. Resultado, ele virou uma celebridade na pequena cidade em que morava na Índia. Acabou atraindo a atenção de todo o país. E seus feitos começaram a levantar polêmica. Pode uma criança ser exigida a esse desgaste físico? Qual é o preço que tem o sonho de virar um atleta famoso? Para uma criança, correr quase sempre é muito divertido. Mas para Budia Singh, nunca foi uma grande brincadeira. Até os 5 anos, este menino já havia corrido 48 maratonas completas. Ele tinha uma meta. Um dia eu vou correr nas Olimpíadas. A trajetória alucinante de um pequeno corredor comoveu um país. De onde Budia Singh veio? E para onde ele foi? As pessoas daqui não sabem nada mais sobre ele. Pela primeira vez, uma equipe de televisão foi autorizada a mostrar onde vive hoje e o que faz esse fenômeno indiano. Uma história para ser contada sem correria. Aí vem o menino maratonista. Índia, Bhubaneswar, estado de Orissa, a cidade dos templos. Estima-se que existam mais de 1000 por aqui. A maioria deles, hindus, a religião dominante no país. Atrações turísticas da região. Mas também existe um pedacinho da cidade que parece invisível aos olhos da sociedade. Salid Sahir, uma das favelas mais pobres de Bhubaneswar. Aqui nasceu Budia. Dessas ruas não pavimentadas, surgiu o maratonista mais precoce que a história do esporte já conheceu. Budia nasceu em 2002. Vivia com a mãe Sukante em condições de extrema pobreza. Por não conseguir dar o que comer e vestir para o próprio filho, decidiu vendê-lo a um ambulante por 800 rúpias. Cerca de R$40. Um exemplo de uma triste realidade que a Índia luta para erradicar dos dias de hoje. Birant Das, que levava adiante o desafio de cuidar de crianças em uma academia de judô e orfanato, conseguiu resgatar o menino, pagando o mesmo valor ao ambulante. Então, Budia começou a morar e treinar com ele. Um dia, eu xinguei um menino na sala do judô. Ele foi reclamar pro mestre que ficou muito bravo comigo. Ele não me bateu, mas queria me punir. Então, ele pediu para eu correr. Comecei às 6 da manhã e o professor saiu para fazer um trabalho. Eu pensei que ele fosse parar quando eu saí. Quando eu voltei, 1 da tarde, ele ainda estava correndo. Eu fiquei chocado. Veio na minha cabeça então a ideia de criar um maratonista olímpico. E a ideia seguiu adiante. Progrediu com velocidade. E cada vez mais depressa. Fevereiro de 2005. Budia se preparava para correr a sua 6ª meia maratona aos 3 anos de idade. Um dia eu vou correr nas Olimpíadas.
Ele está na idade perfeita. Se ele treinar duro agora, vai chegar nas Olimpíadas. Naquela altura, o menino maratonista já era uma celebridade local. Ele completou a prova em 2 horas e 4 minutos. O dobro do tempo que os corredores de ponta adultos gastam para percorrer a distância. Namaskar para todos vocês. Vou correr onde meu mestre quiser que eu corra. Não sei onde vai ser a próxima corrida. A dupla, então, viajou para a capital a fim de mostrar o talento de Budia na meia maratona de Nova Delhi. Mas, ao chegarem na cidade, Budia foi proibido pela primeira vez de disputar a prova por ser muito novo. A idade mínima seria de 12 anos. Mas a dupla não desistiu, pelo contrário. Birante desejava cada vez mais reconhecimento. As distâncias aumentaram. Aos 4 anos, Budia completou sua 48ª maratona. Quando o pequeno prodígio indiano fez 5 anos, a dupla já havia conseguido alguns financiadores e também alguns desafetos. Esse recente frenesi da mídia em torno de Budia é apenas um golpe publicitário orquestrado pelo Birante para ele ganhar fama e aparecer. Birante decidiu responder desafiando as autoridades. Ele não é uma criança qualquer. Saiu do nada e conquistou a fama. Mas ele não possui nenhum recorde oficial ainda. E agora ele vai entrar para o livro dos recordes e seu nome vai ser lembrado para sempre. Ele vai correr de Puri até Bhubaneswar. Serão 65 quilômetros. Da cidade de Puri à cidade de Bhubaneswar. 65 quilômetros. Uma distância maior do que uma maratona. Budia largou às 4h07 da manhã. Mova sua bicicleta mais rápido. O menino maratonista corria a uma velocidade média de 8 km por hora. 42 quilômetros. Quando Budia completou a distância de uma maratona, a temperatura era de 33 graus Celsius. Chegou para estabelecer o recorde. Budia havia se tornado o corredor de longas distâncias mais jovem do mundo. Percorreu 65 quilômetros sem parar em 7 horas e 2 minutos. Mesmo depois de completar a distância recorde, Birante ordenou que o menino corresse mais 2 quilômetros até o estádio, onde algumas autoridades aguardavam sua presença. Budia aparentava estar completamente exausto e entrou em colapso. Eu não estava consciente da minha sede. Só sentia minha cabeça girar. Não lembro de nada depois de ter começado a passar. Ele está tendo uma espécie de convulsão. Não aconteceu nada, ele estava feliz, correndo, quando as pessoas o cercaram. Ele me disse: mestre, eu não posso mais correr. Eu disse: está bem. Coloquei ele no carro e fomos até a linha de chegada. Budia, então, foi levado até o estádio para provar que estava bem de saúde. Mas começou a passar mal novamente. Traga um ventilador, deixe ele respirar ar puro.
Três dias depois, os jornais noticiavam que, por ordem do governo, Budia deveria ser submetido a exames clínicos. Ele está absolutamente normal. Eu não tenho ideia de que tipo de exames vão fazer com ele. Eu não tenho a menor ideia. Alguém tem que arcar com essas atrocidades policiais. Apesar dos laudos médicos não diagnosticarem qualquer problema de saúde, o governo proibiu Budia de correr maratonas no estado de Orissa. A história já havia ganhado uma grande repercussão e foi parar na televisão. Birante e Budia estavam mais populares do que nunca. As pessoas foram às ruas protestar por eles. Com isso, a hostilidade contra o governo de Orissa se intensificou. Um ano depois, Birante teve um plano para driblar a proibição e atrair novos patrocinadores. Budia já tinha 6 anos. Já que era proibido correr, Budia vai caminhar de Bhubaneswar a Calcutá, uma distância de aproximadamente 500 quilômetros. Nós vemos isso como o próximo estágio no caminho das Olimpíadas. Budia e Birante não conseguiram. A polícia impediu a caminhada. Aquela seria a última aparição pública da dupla em seus esforços delirantes por reconhecimento. Depois disso, a trama se tornou dramática. Frustrado, Birante se tornou cada vez mais agressivo em seus discursos contra o governo. O treinador foi acusado de desviar recursos de uma companhia do Catar. Sukante, desconfiada que o professor escondia dinheiro e não dividia com ela, levou o filho para sua casa na favela e convenceu Budia a apresentar queixa contra abusos de Birante. O treinador foi preso. Exames não detectaram qualquer tipo de abuso físico em Budia. Birante saiu da prisão como herói, mas perdeu contato com o garoto. E, para surpresa e choque de todos, foi morto sob circunstâncias pouco esclarecedoras. Investigações posteriores mostraram que o crime não teve relação com a história do menino maratonista. Ele me levou para viajar muitas vezes. Me ensinou a nadar. Ele me ensinou a correr bem. Fazia massagem. Ele costumava dizer que eu iria para as Olimpíadas. Sem mais perguntas, por favor. Desde então, Budia desapareceu e nunca mais foi visto correndo. Mas o Esporte Espetacular descobriu onde ele está e teve acesso ao pequeno maratonista. É aqui, nesse alojamento do governo, que ele vive e tenta dar prosseguimento à sua trajetória de atleta. No portão, a inscrição: Estádio Kalinga. Aqui são plantados sonhos olímpicos. Ao redor do estádio, um parque onde pessoas se exercitam cedinho pela manhã. E o alojamento dos atletas. A ansiedade para conhecer o menino maratonista era grande. Mas quando chegamos na pista, terminou repentinamente. Budia Singh apareceu. Namaskar. Good morning. How are you? Fine? Tímido. Parecido ainda com aquele menininho que ficou famoso no país. Só que bem maior. 1,61 m. Alto para um garoto de 12 anos. Sempre vigiado pela treinadora, que se mostrava um pouco desconfortável com a nossa presença ali. Chegamos no início do treino de Budia. O menino, então, seguiu para a academia.